Olá a todos, estamos novamente no canal Luz do Caminho e grande é a alegria de me encontrar convosco uma vez mais para meditar acerca de um convite de Jesus num dos textos mais emblemáticos, mais conhecidos de Jesus. Está lá em Mateus 11, 28 e 29 este convite fantástico que Jesus faz, dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus te chama, e esta chamada é uma chamada tão diferente das diversas chamadas que existem na vida secular, quer no exército, na indústria, no comércio, na educação, no desporto, na religião. Nenhuma das chamadas desta vida se compara à chamada que Jesus te faz. Porque é uma chamada que engloba toda a Trindade. O Pai te chama, o Filho te chama e o Espírito Santo te chama também. Em Isaías 51:1 diz que a todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que tendes dinheiro, vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. O Pai aqui te está a chamar. O Filho também te chama, conforme nós lemos lá em Mateus 11, 28, vinde a mim, é o Filho, é Jesus que te está a chamar, mas o Espírito Santo também te chama. Em Apocalipse 22:17 diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receba de graça a água da vida. Então, nesta primeira parte da nossa meditação, encontramos em Isaías o Pai a chamar-te, encontramos em Mateus o Filho Jesus a chamar-te, e aqui João, no livro da Revelação, o último livro da Bíblia, encontramos o Espírito a chamar-te. Mas esta chamada, como eu disse, é uma chamada muito diferente daquela que o mundo faz, dos convites que as várias instituições proferem. Esta é uma chamada em que Deus está envolvido. Até a Igreja, que é de Deus, é uma instituição de Deus, ela te chama. Neste texto que nós lemos, em Apocalipse, diz que o Espírito e a noiva. Esta é uma metáfora, é uma alusão à Igreja. Ela diz, vem. Então, recapitulando, temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo e a Igreja. A Igreja, que somos nós, somos os remidos, somos os salvos, somos aqueles que já tivemos um encontro com Jesus, aqueles que creem no sacrifício de Jesus e Jesus transformou as suas vidas. Esses são a Igreja que está espalhada por todo o mundo. Mas, na verdade, como eu dizia na introdução, pessoas, elas também são chamadas. E nós encontramos aqui que Jesus virou-se para os cansados. Todos os cansados, todos os sobrecarregados, todos os que têm sede, que deveriam de vir a Jesus. Então é uma chamada direcionada para as pessoas. Pessoas que se sintam cansadas com a vida, com tanta coisa que vem até cada um. Os sobrecarregados com cargas, com sentimentos, com impressões, com medos, com receios, com tanta coisa, e aqueles que estão sedentos de um refrigério,
de um espírito revigorado, uma alma cheia de prazer. Todos estes que estão sedentos, Jesus chama. O foco da chamada de Jesus é para as pessoas, não é para as coisas. É para homens cansados, sobrecarregados e sedentos de água viva. Diz lá em João 7 que no último dia, o grande dia da festa, Jesus levantou-se e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se tu tens sede, se sentes um vazio na tua alma, se sentes uma sequidão de espírito, de alma, de perspectiva, de emoções, de sentimentos, o que for, Jesus te faz este convite. Vem a Ele e Ele vai saciar a tua vida. Se tens fome de pão, mas não é o pão físico, é de um alimento, é de uma palavra de consolo, é uma palavra de esperança, é uma palavra que produz em ti ânimo, coragem, esperança, perspectiva. Nós que vivemos em tempos difíceis, com esta pandemia terrível que tem assolado as nações, há pessoas que vivem com fome de ouvir uma palavra animadora, uma palavra poderosa, uma palavra que os tire, que os arranque lá do fosso das preocupações. Jesus oferece este pão vivo. Ele disse em João: eu sou o pão da vida. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. É um pão que, comendo, ele sacia verdadeiramente. O pão físico, nós precisamos comê-lo periodicamente. Mas este pão é um pão que alimenta a nossa vida, nesta vida e para a eternidade. Jesus quer-te e te chama para usufruir deste pão. Ele tem um propósito. Ele tem uma finalidade com a sua chamada. Verso 29, lá na primeira citação, a primeira passagem, o texto que nós lemos em Mateus 11, o verso 29 diz o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então qual é o propósito? Já vimos que Ele chama os pecadores, Ele chama os cansados, os sobrecarregados, os oprimidos, dando-nos água viva, dando-nos pão vivo. Isto é tudo uma alusão à sua mensagem, à sua intervenção, àquilo que Ele faz. Para quê? Para que tu tenhas descanso. Diz o texto: porque eu sou manso e humilde e achareis descanso. Para que tenhas descanso. É possível descansares no meio de uma pandemia. É possível descansares no meio da azáfama do dia. É possível descansares no meio do stress, dos afazeres que tu tens diariamente. É possível descansares com aquilo que Jesus te oferece. Ele chama-te para que tenhas descanso. Ele chama-te para te ensinar. O texto diz: aprendei de mim. Ele quer ensinar-te. Isto não se encontra nos jornais diários, isto não se encontra nos programas de televisão, isto não se encontra nos filmes de Hollywood ou num campo desportivo. Isto encontra-se em Jesus. Ele chama-te para que tu possa ensinar. Ensinar o quê? Ensinares a ter uma vida descansada, ensinares a ser alegre, ensinares a ter uma perspectiva, uma esperança de vida diferente, ensinar-te a deixar todos os embaraços que te apoquentam, que te machucam, que na verdade te trazem aflição de espírito a ti e à tua família. E Ele dá-te este descanso e Ele te ensina a teres uma vida com propósito,
Uma vida que vai culminar numa eternidade gloriosa. E por fim, Ele chama-te para o seu jugo que é suave. O jugo era aquele apetrecho que era colocado em cima dos bois ou de uma junta de animais, que os fazia emparelhar, ficarem juntos para desenvolverem um trabalho em cooperação, mas era um instrumento doloroso. Mas aqui este jugo que Jesus te oferece não é um instrumento doloroso, é suave. Mas Ele quer te emparelhar, Ele quer te conectar com Ele, Ele quer que tu o sigas, Ele quer te dar um propósito, um trabalho, alguma coisa com utilidade, alguma coisa que te cause prazer. E isto de uma forma suave. Não sacrilégio, não de maneira nenhuma alguma coisa que te vai carregar, ou que te vai apoquentar, ou que vai machucar, nada disso. Jesus quer te oferecer alguma coisa suave, mas quer que tu estejas junto, mas quer cooperar contigo, quer na verdade que tu sigas ao lado dele para alcançares aquilo que Ele tem preparado para ti. Então, se me permites, eu gostaria de finalizar com o seguinte: Jesus nos chama a fim de podermos descansar no seu amor eterno, na sua bondade maravilhosa, na sua graça infinita. Ele nos chama a fim de aprendermos dele, que foi obediente até à morte, e Ele pede de nós obediência. E se nós analisarmos aqui na sua palavra, nós vamos encontrar tantas diretrizes como nós devemos seguir a nossa vida para estarmos em conformidade com Ele. Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, verso 5 e verso 8, ele diz o seguinte: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Ele nos chama a fim de nos tornarmos, tomarmos sobre nós o seu jugo, como já vimos, mediante a submissão à sua vontade soberana. Assim como aquela parelha de animais estão submissos àquele jugo, porque o jugo não os permite que eles possam desertar, possam se desviar do rumo. Jesus quer que este jugo, não um jugo pesado como dos animais, mas um jugo leve, possa te orientar no caminho certo. Tantos caminhos são oferecidos pelos homens, tantos caminhos, tantos atrativos vêm até nós no sentido de nos guiarem a rumos, muitos deles incertos, porque o caminho dos homens é incerto e nós muitas vezes tomamos decisões e trilhamos caminhos que nos levam a colher tristeza, aflição, lágrimas, mas aquilo que Jesus te oferece é uma coisa completamente diferente. É um caminho que te leva à vida, te leva à verdade, é um caminho certo, um caminho glorioso. Então, olhando novamente para o nosso texto, lá em Mateus 11, 28, este convite mantém-se de pé. Jesus te chama para quê? Para que tu que estás cansado, sobrecarregado, oprimido, Ele quer trazer alívio. Depois, Ele quer te colocar um jugo, algo, uma orientação para que tu
trilhes um caminho certo, um caminho que te leva à vitória, te leva ao prazer, te leva à cura, te leva ao bem-estar. Recebe Jesus, aceita Jesus. O canal Os do Caminho estão no ar, estão semanalmente, agora até com pequenas abordagens, pequenos vídeos nas várias redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Nós estamos cá para te levar diariamente alguma coisa útil para a tua vida. Nós estamos cá com outro objetivo. O nosso propósito é que tu tenhas um encontro com Jesus. É que tu possas depois nos mandar um e-mail dizendo: graças a Deus pela mensagem, eu aceitei Jesus, segui Jesus, sigo Jesus e Ele tem transformado não só a minha vida, mas a vida da minha casa. Experimenta aquilo que nós temos recebido. Nós queremos te dar de graça. Experimenta Jesus no teu coração. Obrigado pela tua atenção, pela vossa atenção. É sempre um prazer estar convosco. Deus vos abençoe.